O nosso amigo Augusto Pinho Leal tinha outra função, entre aspas, junto do Camilo. Como andava pelo país todo, tinha muita informação, tinha muitos dados que ele ia recolhendo e que fornecia ao Camilo com dados que ele depois utilizava nas suas obras. Estou-me a lembrar, concretamente, por exemplo, há obras que são passadas na Beira Alta. Por exemplo, um deles que é o Bem e o Mal, por exemplo, estou-me a lembrar uma que é passada ali na zona de Pinhel, Coimbra, mas zona de Pinhel, que tem dados que onde o Camilo nunca esteve, hoje sabemos que ele nunca esteve, mas tem dados interessantíssimos sobre a população, sobre a terra, que foram fornecidos precisamente pelo Pinho Leal. O Pinho Leal tem sempre este agradecimento sempre em relação ao Camilo. O meu nome, diz ele, o meu nome era obscuro e quase desconhecido em literatura. O Camilo viu parte da minha obra e fez elogios muito para além do meu merecimento. Se não fosse ele, ainda o dicionário estava hoje inédito e talvez morresse. Então, vamos pegar rapidamente uma pequenina viagem pelas tais obras de referência camiliana de ligação íntima com o Pinho Leal. Na Maria da Fonte, pegamos agora na Maria da Fonte. Escreve o Camilo. São ignorados os exórdios do pronunciamento miguelista de 1846. Os comparsas dessa comédia, tragicamente finalizada, são quase todos mortos. E entre todos, houve um apenas que escreveu, já velho, as suas vivas reminiscências dos 30 anos. Foi Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho Leal, falecido em Lordelo do Ouro em 2 de janeiro de 1884. Continuou Camilo. Em 10 de junho de 1877, enviou-me de Pedroços aquele infatigável trabalhador notícia particularizada que eu lhe tinha pedido da origem da revolta absolutista, de que os historiadores impressos ou nada sabiam ou romanceavam a capricho. No seu estilo corrente, chão e desataviado, imagem genuína da sua alma, sublinha Camilo, dizia-me o prestante amigo depois da miúda história. Pus-lhe tudo isto o mais bem explicado que pude para daqui extrair o que lhe fizer conta. Mas, como provavelmente você não aproveita a 100ª porção da estopada, se ela, depois de concluída a sua Marinha da Fonte, lhe não servir para mais coisa alguma, peço-lhe que me a devolva. Porque, se Deus me der vida e saúde, hei de escrever a história da Revolução de 1846 e escuso de estar a puxar pela memória. E, por contrário, grande parte, quase metade da obra da Maria da Fonte, serão recordados, mas registre-se novamente, é baseada precisamente nestes apontamentos, nessa carta que o Pinho Leal lhe mandou. Uma grande parte passada ali na zona de Sinfãs, ali à beira do Douro, uma parte, mais para cima, mas também ali naquela zona ali a sul do Douro. Vamos então à Brasileira de Prazins, que é outra obra que está no nosso itinerário camiliano. Diz ele, a certa altura, escreve-nos o nosso Camilo. O Vitorino de Fagilde encontrou na sala de espera o capitão Pinho Leal. Nota de pé de página do Camilo. Era o meu atual e prezado amigo Augusto Soares de Azevedo Barbosa de Pinho Leal, autor do Portugal Antigo e Moderno. Um robusto e jovialíssimo rapaz de 30 anos, com uma fé política antípoda da sua forte inteligência. Uma espécie de poeta medieval, com um grande amor romântico às catedrais e às instituições obsoletas e extintas. Ele tinha muitos desses camaradas visionários e respeitáveis na sua falange da Madre Silva. É aqui, precisamente com o Pinho Leal, que se encontra o tal Sebastião de Castro do Covo, comandante do Batalhão de Voluntários Realistas de Oliveira das Semeias, que arredondava 42 praças, e o seu irmão António Carlos de Castro, que era ajudante de ordens do escocês do general MacDonald. Agora não vou-vos contar, mas o Pinho Leal, como sabem,
melhor, tão bem ou melhor que eu, muitas vezes os amigos, os personagens reais do Camilo entravam com personagens das suas obras. O Pinho Leal é um deles. Aparece como personagem dessas obras. Das suas obras. A seguir, o que é que nós temos? A Brasileira de Prasinhas. Temos nas novelas do Minho a tal Viúva do Enforcado. Na Viúva do Enforcado, que é quase todo passado ali na zona de Guimarães, ali naquela zona, portanto, da atmosfera vimaranense, é baseado em quê? É baseado como um estudioso das novelas do Minho e das viúvas, com um trabalho que é o Dr. Domingos Alberto Rodrigues de Freitas, que fez um estudo precisamente sobre a Viúva do Enforcado, e diz ele: o primeiro caso refere-se a um complemento ou parênteses, se assim lhe podemos chamar, e que não é mais, portanto, a descrição, a história contada pelo Camilo, e que não é mais do que a transcrição de uma carta que o narrador recebeu de um amigo, o narrador, o Camilo, naturalmente, Augusto Soares Barbosa de Pinho Leal, testemunha ocular do suplício do António Maria das Neves, que é tal personagem de chave da Viúva do Enforcado. E por aí adiante, não vos vou agora amassar. Entretanto, o que é que temos? Abeiramo-nos, portanto, tivemos a Brasileira de Prasinhas, a Maria da Fonte, e agora a Viúva do Enforcado, e vamos abeirar agora dos Vulcões da Lama. E vamos abeirar para quê? Para saber o que é que aconteceu à mulher, portanto estamos já em plenos Vulcões da Lama, à mulher do comendador Felisberto de Santo Amaro, que fora apanhada em flagrante delito na Foz e enclausurada no recolhimento do ferro, envolvidos alguns anos. Os Vulcões da Lama, na leitura que faz, no registro que faz o Alexandre Cabral no seu incontornável Dicionário do Camilo, diz ele: os Vulcões da Lama, datado de 1886, é a cúpula do vasto edifício romanesco camiliano, construído em 35 anos de atividade ininterrupta. Nesse longo percurso, o autor foi pontilhando a trama dos seus inúmeros heróis novelísticos com os mais diversos eventos que ocorreram e foram ocorrendo na sociedade portuguesa de mistura com as suas reminiscências pessoais. Como eu vos disse, é baseado numa história contada pelo Pinho Leal quando estava subdelegado precisamente nessa terra, em Fermedo. Mas deixemos então este registro camiliano, que alargando até dava para uma comunicação que poderíamos chamar Pinho Leal e Camilo, só isso temos material para quase para um colóquio. Voltemos então ao Portugal antigo e moderno. A sua obra mais conhecida, como temos, é um dicionário de 12 volumes, organizado alfabeticamente pelos nomes de cidades, vilas e freguesias de Portugal. Sobre cada uma das entradas tem um artigo cobrindo a localização, etc. Em alguns deles descreve igrejas e monumentos, factos importantes, efemérides, pessoas notáveis aí residentes e ainda algumas famílias e a sua genealogia e heráldica. O conteúdo é bastante variável, muitas vezes baseado em informações recolhidas junto dos abades. Pinho Leal iniciou a publicação em 1873, mas faleceu, como disse há bocado, antes de acabar, a meio do décimo volume. Quem é que vai acabar? Um grande amigo dele, aqui vizinho dele, o abade Miragaia, o Pedro Augusto Ferreira. É que vai acabar, vai ser a segunda parte do 10º volume, o 11º e o 12º volume, o abade de Miragaia. O último volume foi já feito pelo padre Pedro Augusto Ferreira, o abade de Miragaia. Realmente é uma personagem extraordinária e com quem até ele vai colaborar numa obra que daqui mais à frente vos irei falar.
Além do Portugal antigo e moderno e de laboriosa colaboração na imprensa periódica do seu tempo, o Pinho Leal publicou o Manual Jurídico do Mineiro. Isto é uma faceta curiosa dele, é que ele, quando andava nas andanças ali pela zona do Castelo de Paiva e Sinfãs, descobriu uma mina de carvão, um minério de carvão. Essa mina de carvão, que andou a explorar essa mina, depois acabou por vender, depois há um processo judicial à volta dessa mina, etc. Mas ele não se coibiu, fez um manual do mineiro. Depois, há uma obra que é muito interessante, em que ele assina, ele e o padre Abade Miragaia, cada um com um pseudónimo, que é, ele assina como Patrício Lusitano e o Pedro Augusto Freire Abade Miragaia, não tenho... os dois, junto o Patrício Lusitano, que é sobre quê? É o chamado Mistério da Granja do Tedo. O Mistério da Granja do Tedo foi uma grande história que deu grande celeuma nos finais do século XIX. Porquê? A Granja do Tedo, que é uma terra ali, uma zona de Taboaço, na zona de Taboaço, houve uma senhora que resolveu nesta terra, portanto, em Granja do Tedo, autoproclamar-se como sendo a terceira Eva. A terceira Eva criou lá um culto à volta dela, toda a gente da terra estava todos à volta da terceira Eva, cantavam e faziam outras coisas, outras atividades, e não vos vou agora demorar com isso, mas que é uma história muito, muito interessante. Em 1979, o que é que aconteceu? A certa altura, ela teve duas filhas. Uma das filhas da terceira Eva resolveu assumir a condição de homem, como homem, e resolve entrar no serviço militar e faz toda uma carreira militar como soldado e cabo, como militar, como homem, pronto. Inclusive casou-se, como soldado, casou-se. O que é que acontece? Mais tarde ou mais cedo havia de acontecer isto. Foi descoberto, e então uma grande celeuma, que quem frequentar os jornais do Comércio do Porto de Janeiro e os jornais do final do século XIX, vem o chamado caso da mulher-homem. Foi um caso que deu uma celeuma extraordinária e que os nossos amigos, o Patrício Lusitano e o Pantaleão Froilás, portanto o Abade e o nosso Augusto Pinho Leal, escreveram sobre esta história. Aqui há pouco tempo, não há muito tempo, a Câmara de Taboaço publicou em facsímile essa obra. Deixou ainda... Também dedicou-se ao teatro, por acaso era uma das coisas interessantes, porque cito sempre um autor espanhol que tem uma biografia do Cervantes, que cito sempre, que serve-me de exemplo, que é o Andrés Trapiello, que diz que, olha, quando eu não conheço um assunto, escrevo um livro sobre ele. Aqui, neste caso, a propósito do pequeno trabalho de casa que tive que fazer para apresentar-vos o Pinho Leal, diz que ele escreveu várias peças teatrais, em prosa e em verso, levadas à cena por alguns agrupamentos populares e então muito aplaudidas. Não sei onde é que parará este espólio. Era interessante saber, não sei, talvez através lá de Romariz, que estejam lá, porque ao fim e ao cabo ele teve 7 filhos, haverá descendências deles, não sei. Deixou também um pequeno caderno manuscrito. Um pequeno caderno manuscrito datado de 1863, intitulado Os Brasões das Principais Famílias de Portugal, composto de 49 folhas de papel vergé, em que figuram 40 desenhos de brasões primorosamente executados por ele, e mais 9 com as suas cores e indicação dos respectivos metais. Portanto, é esta obra. Temos este universo Pinho Leal
mais ou menos desenhado, sobretudo também comparando com a sua relação com o Camilo. Ora bem, como vos disse, esta é a casa do grande amigo dele, Manuel Ferreira de Almeida, Leite Ferreira, não é? Ferreira de Carvalho, não é? Que está lá uma placa que os amigos do Porto, em 1959, puseram uma placa, casa onde viveu e faleceu em 2 de janeiro de 84, o escritor Pinho Leal, autor de Portugal Antigo, homenagem dos amigos do Porto em 1859. Esta casa, tanto quanto eu sei, está à venda agora. Não sei qual será o destino. Mas, evidentemente, que paira sobre toda esta obra, sobre toda a vida dele, esta obra, a enciclopédia, o dicionário, como nós queremos chamar, que é o Portugal Antigo e Moderno. E todos nós sabemos que o Portugal Antigo e Moderno serviu de base desde ao Portugal, ao Dicionário de Portugal, depois no final do século XIX também se fez do Guilherme Rodrigues, Manuel Fonseca, até a própria grande enciclopédia portuguesa e brasileira. Muito do seu material foi carreado a partir do Portugal Antigo e Moderno, bem como os inúmeros, os interessantíssimos volumes do Guia de Portugal, começado pelo Raul Proença, que todos lembram, são aqueles voluminhos pequenos verdes que foram reeditados aqui há uns anos pela Gulbenkian. Também muito do seu material foi carreado pelo nosso Pinho Leal. Muito bem. Portugal Antigo e Moderno do Pinho Leal. De Pinho Leal, será que não podemos dizer que o Portugal Antigo e Moderno também é nosso? Muito obrigado. Desculpa, isto é o jazigo em Lordelo do Ouro, onde ele foi enterrado naquele momento, e provisoriamente o Engenho Mesquita Guimarães tem estado a averiguar, e com o apoio da Maria Lacerda, averiguar se ele ainda lá está ou se foi transferido para outro, mas ainda não sabemos, mas pelo menos temos a referência que ele está lá sepultado. Esteve sepultado precisamente ali na igreja do Lordelo do Ouro.